Joaquim Jaime, repare no seguinte: quando o engenheiro António Venâncio, que é militante de base, anunciou que pretendia candidatar-se a presidente do partido, do MPLA, não houve qualquer rebuliço. Quando o general Higino Carneiro anunciou que estava a ponderar a possibilidade de avançar com uma candidatura, já houve maior atenção. Agora, quando surgiu o nome do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, embora ele não se tenha ainda pronunciado, mas só o facto de alguém surgir como sendo o seu apoiante, as águas ficaram agitadas. Como é que tu vês isso efetivamente? Foi na sequência disso, Joaquim Jaime, que houve a reunião do SCAP, houve a marcha de sábado passado e mais, surgiram os textos anónimos nas redes sociais. Qual é a leitura que faz, Jaime? Sim, Alves. Desculpem, rádio ouvintes, por sorrir. É que cada sujeito tem um peso específico e o peso dos sujeitos também demanda reações diferenciadas. Sem desprimor do engenheiro António Venâncio, devo dizer que é um militante corajoso que teve, pela primeira vez, depois do fracassado congresso de Lusaka, em que concorreu o Dr. Antônio Agostinho Neto, já malogrado, e Daniel Chependa. Foi um congresso inconclusivo. Nunca mais se tinha registrado na história do MPLA um congresso em que tivesse um indivíduo que ousasse então desafiar a liderança. E já disse aqui que os partidos políticos têm histórias muito próprias e as dinâmicas democráticas também elas devem obedecer à história, à cultura, às tradições de cada povo. Nós nunca seremos uma democracia igual à ocidental. E mesmo no Ocidente as democracias não são as mesmas. Mas, Joaquim Jaime, não é isso? Estamos aqui a querer ouvir de si. Eu chego até aí. Mas este é o problema. A praxe do nosso programa é mesmo responder às nossas perguntas. Por que razão um militante de base não criou nenhum rebuliço e quando surgem pesos pesados, general Higino Carneiro, que ocupou vários cargos no governo, e fala-se de Nandó, então só falta mesmo ser Presidente da República. Foi Vice-Presidente da República, foi Presidente da Assembleia Nacional, foi Ministro do Interior, foi o Comandante-Geral da Polícia Nacional. Portanto, eu queria a sua leitura sobre esta perturbação. Eu chego até aí. Quer dizer, nós quando estamos a analisar questões de natureza humana e social, às vezes é preciso explicar e contextualizar bem as coisas. Se fôssemos engenharia 1 mais 1, 12, isso no Scott é universal. Mas que nós temos variáveis têm que ser mesmo explicadas. Pois, indo para a gênese do MPLA, o MPLA é um partido de matriz marxista e que andou nessa divisão entre a corrente maoísta defendida por o Viriato da Cruz e a corrente mais marxista do leste defendida por Lúcio Lara. No fim de tudo, vincou a corrente defendida por Lúcio Lara. Eu sou forçado a fazer uma pergunta muito simples. 50 anos depois ou 60 anos depois, qual é a ideologia do MPLA? Se nós estamos num computador, antes de instalar o sistema operativo, aquele sistema de fábrica padronizado que já vem na placa-mãe. E esta placa-mãe existe no MPLA independente, e em todos os partidos, independentemente das metamorfoses impostas pelas dinâmicas sociais. O MPLA é aquele partido que, por predefinição, a sua estabilidade depende das fileiras cerradas no entorno do líder. Independentemente de tudo que haja, nunca se transpira para fora algum movimento de contestação à liderança. O líder não é questionado para fora. E onde é que o senhor, por exemplo, vê esses movimentos de contestação? Smith, deixa-me concluir. Se tu vais ver o primeiro regulamento interno do MPLA, já está lá escrito que a democracia interna explica o que significa democracia interna. Quando tu ouves falar de crítica e autocrítica e democracia centralizada, tens que perceber o que isso significa. E o MPLA não mudou, independentemente de hoje ser um partido de centro-esquerda, saiu daquela esquerda radical, mas a sua estrutura de funcionamento e disciplina interna mantém-se. Então, estes movimentos, quando o general Antônio Venâncio, quase que não faz moça, mas quando surge o general Higino Carneiro, pelo histórico que tem, é um indivíduo financeiramente tranquilo,
com capacidade de colocar, de ter à sua volta alguma plateia que a sua capacidade financeira e o seu carisma podem chamar. Quando vem, supostamente, o mais velho Nando, que já foi tudo nesse país, só falta ser presidente da República, que tem muito mais peso específico e história no MPLA. Não só história pessoal, como história familiar. Os Dias dos Santos não são uma família qualquer. Mas a nossa pergunta é, Joaquim Jaime, isto é bom ou mau? Na sua opinião? Eu vou lhe responder assim. Para aquilo que é a tradição do MPLA, trata-se de um ato de subversão, uma anomalia. É uma mudança. De quem, por Deixa-me exemplo, se é só. um ato de subversão, Simito, não interrompa. Não, está aberto o debate, Jaime. Está aberto o debate Não, só agora. porque quando ele interrompe, ele rouba o raciocínio. Só pena de confundirmos a opinião pública que nos acompanha. Se é um ato de subversão, isto pressupõe que há necessariamente deixa-me concluir. autores desses autos de atos de Esses subversão. anúncios são interpretados como atos de subversão. Não, São interpretados assim. Eu só gostava de. De longe eu tenho a seguinte ideia. Só um minuto, Jaime. Só um Ok. minuto. De longe eu tenho a seguinte ideia. Na verdade, nós até não podemos apelidar isso como um ato de subversão. Porque, na verdade, as informações que têm rolado em sede da candidatura desse elemento. Pelo contrário, A devia sua- ser Meus senhores, interpretado vamos- como um ato de tentativa de salvação, ainda que Não, ao Smith, limite do eu partido. percebo da seguinte Temos maneira. um presidente João Lourenço que a essa altura é duplamente impedido, Chicote, nos termos da Constituição e dos estatutos do MPLA, de vir a concorrer nas próximas eleições gerais, primeiro, e segundo, como consequência disso, nos termos do número 1 do 120 dos estatutos do partido MPLA, não poderá concorrer, portanto, a sua própria Smith situação Chicote, no vamos próximo vamos Congresso. fazer aqui um acordo. Sob pena Smith Chicote, nas próximas eleições gerais, o MPLA ter de apresentar um candidato a presidente da República impedido nos termos da Constituição. Há aqui uma clara Smith tentativa Chicote, de salvação vamos do lá partido. chegar. Não